Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Inesperada observação. Assim que a fama de Jesus se espalhou fartamente, dizia-se em torno de Genezaré que o Messias jamais desprezava o ensejo de ensinar o bem, através de todos os quadros da natureza. Ante as ondas revoltas, comentava as paixões que devastam a criatura. Contemplando algum ninho com filhotes tenros, exaltava a sublimidade dos elos da família. À frente das flores campesinas, louvava a tranquilidade e a segurança das coisas simples. Ouvindo o cântico das aves, reportava-se às harmonias do alto. Ocasião houve em que, de uma semente de mostarda, extraiu glorioso símbolo para a fé e, numa tarde fulgurante de pregação consoladora, encontrara inesquecíveis imagens do reino de Deus, lembrando um trigal. Explanou sobre o amor celeste, recorrendo a um dracma perdida, e surgiu um instante, ó surpresa divina, em que o Cristo subtraíra infortunada pecadora ao apedrejamento, usando palavras que lhe denunciavam a perfeita compreensão da justiça. Reconhecida e proclamada a sabedoria dele, porfiavam os discípulos em lhe arrancarem referências nobres e sábias palavras. Por mais se revezassem na exposição de feridas e maldades humanas, curiosos de aprender-lhe a conceituação da vida, o mestre demonstrava incessantes recursos na descoberta da melhor parte. Como ninguém, sabia advogar a causa dos infelizes e identificar atenuantes para as faltas alheias, guardado o respeito que sempre consagrou à ordem. Guerreava abertamente o mal e chicoteava o pecado. Entretanto, estava pronto, invariavelmente, ao socorro e amparo das vítimas. Se vivia de pé contra os monstros da perversidade e da ignorância, nunca foi observado sem compaixão para com os desventurados e falidos da sorte. Levantava e animava sempre, estimulava as qualidades superiores sem descanso, surpreendia ângulos iluminados nas figuras aparentemente trevosas. Impressionados com aquela afeição dele, Tiago e João, certa feita, ao regressarem de rápida estada em Cesareia, traziam, espantados, o caso de um ladrão confesso que fora ruidosamente trancafiado no cárcere. Pisando Cafarnaum de retorno, Tiago disse ao irmão, após relacionar as dificuldades do prisioneiro: que diria o Senhor se viesse a sabê-lo? Tiraria ilações benéficas de acontecimento tão escabroso? Ouvido pelo irmão, com indisfarçável interesse, rematou: dar-lhe-ei notícias do sucedido. Com efeito, depois de abraçarem Jesus, de volta, o filho de Zebedeu
passou a narrar-lhe a ocorrência desagradável em frases longas e inúteis. O criminoso de Cesareia descreveu prolixo, fora preso em flagrante. Em seguida, a audaciosa tentativa de roubo, que perdurara por 6 meses consecutivos. Conhecia, através de informações, vasto ninho de joias pertencentes à importante família romana e, por 180 dias, cavara ocultamente a parede rochosa de modo a pilhar as preciosidades. Sem testemunhas. Fizera-se passar por escravo misérrimo, sofrera açoites na carne, padecera fome e sede, por determinações de capatazes insolentes, trabalhara de sol a sol, num campo não distante da residência patrícia, tão só para valer-se da noite, na transposição do obstáculo que o inibia de apropriar-se dos camafeus e das pedras, das redes de ouro e dos braceletes de brilhantes. Na derradeira noite de trabalho sutil, foi seguido pela observação de um guarda cuidadoso e, quando mergulhava as mãos ávidas no tesouro imenso, eis que 2 vigilantes espadaúdos agarram-no pressurosos. Buscou escapar, mas debalde. Rudes bofetadas amassaram-lhe o rosto, e dos braços duramente golpeados corria profusamente o sangue. Aturdido, espancado, depois de sofrer pesadas humilhações, o infeliz, agonizando, fora posto a ferros em condições nas quais, talvez, não lhe seria dado esperar a sentença de morte. O mestre ouviu a longa narrativa em silêncio e, porque observasse a atitude expectante dos aprendizes, neles fixou o olhar percussiente e doce e falou: se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento e perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Logo após, afastou-se, pensativo, enquanto os 2 jovens companheiros se entreolhavam, surpresos, sem saberem que replicar. Chico Xavier pelo Espírito, Irmão X. Luz acima. Nas hesitações de Pedro. Logo depois de se estabelecerem os apóstolos em Jerusalém, em seguida às revelações do Pentecostes e ao serviço de assistência social maravilhosamente organizado, não obstante as perseguições que se esboçavam, quando a casa acolhedora, dirigida por Simão Pedro, foi procurada por infeliz mulher. Trazia consigo todos os estigmas das pecadoras. Fora lapidada e exibia manchas sanguinolentas na roupa em frangalhos. Pronunciava palavras torpes, revelava-se semilouca e doente. As senhoras do reduto cristão retraíram-se alarmadas.
E o próprio Pedro, que recebera preciosas lições do Senhor, vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Como a ver-se nas circunstâncias, destinava-se aquele abrigo ao recolhimento de criaturas desventuradas. Entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher que, naturalmente, buscara o vaso da angústia nos excessivos gozos da vida? Não estaria a sofredora resgatando os próprios débitos? Se bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição? Dispunha-se a rogar-lhe que se afastasse do asilo, quando recordou a necessidade de orar. Se o caso era omisso nas disposições que regiam o Instituto Fraterno, tornava-se imperioso consultar a inspiração do Messias. O mestre lhe ditaria o recurso. Buscar-lhe-ia, por isso, o conselho na prece ardente. Enquanto a infortunada aguardava resposta, sob o apulpo de pequena multidão que lhe contemplava as feridas, o apóstolo buscou a solidão do santuário doméstico e exorou a proteção do amigo divino que fora crucificado. Em breves instantes, viu Jesus nimbado de claridade resplandecente, não longe de suas mãos que se estenderam suplicantes. Mestre, rogou Pedro, atacando diretamente o assunto, como quem sabia da brevidade daqueles momentos inesquecíveis. Temos à entrada uma pecadora, reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me, que farei? O Salvador entreabriu os lábios sublimes e falou: Pedro, eu não vim curar os sãos. O discípulo entendeu a referência, mas, ponderando a grave responsabilidade de quem administra, acentuou: Senhor, estamos agora sem tua orientação direta e visível. Recebê-la-emos neste lar para que, a fim de julgá-la? Com o mesmo olhar sereno, Jesus replicou: Nesse mistério permanecem na terra numerosos juízes. Para fazer-lhe sentir a extensão dos erros, indagou Simão em lágrimas. Não, Pedro, tornou o mestre, para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive. Conta nossa irmã, nas vias públicas, milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. Para conferir-lhe a noção do padecimento em que se mergulhou por si mesma? Também não. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome e sede, pranto e aflição. Para dizer-lhe das penas que a esperam neste e no outro mundo? Ainda não, nesse labor terrível, respiram os espíritos acusadores, que não hesitam na condenação em nome do Pai, olvidando as próprias faltas. O ex-pescador de Cafarnaum, então, chorou súplice
porque no íntimo desejava conformar-se com os ditames da justiça, exemplificando, simultaneamente, com o amor que o Cristo lhe havia legado. Arquejava, soluçando, ignorando como prosseguir nas indagações, mas Jesus dele se acercou, iluminado e benevolente, enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantes e esclareceu. Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa, abre acesso à nossa irmã transviada e auxilia-a no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos, arranca-a da morte e traze-a para a vida. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova da salvação. Logo após, entrou em silêncio, diluindo-se-lhe a figura irradiante na claridade evanescente da hora vespertina. O apóstolo levantou-se, deu alguns passos, atravessou extensa fileira de irmãos espantados, abriu, de manso, a porta e dirigiu-se à mulher, acolhedor. Entre, a casa é sua. Quem sois? Interrogou a infeliz assombrada. Eu? Falou Pedro com os olhos empapuçados de chorar. E concluiu: sou seu irmão.